Forte abraço, Lucas Mota. E agora o assunto principal do nosso Povo News volta a ser política, mas política local. Política aqui da capital do Ceará, Fortaleza. Isso porque foi divulgada ontem a primeira pesquisa Datafolha da disputa aqui na capital. Produção, não sobe muito que eu preciso trazer os números. Quem lidera essa corrida nessa fase de pré-campanha atualmente é o ex-deputado federal, ex-secretário da Saúde de Maracanã, o capitão Wagner, com 33% das intenções de voto. Ele é seguido pelo prefeito de Fortaleza, José Sarto, do PDT, com 16%. Deputado federal André Fernandes aparece com 12%, sendo seguido pelo presidente da Assembleia, Evandro Leitão, com 9%, e pelo também deputado federal Célio Sturdat, com 8% das intenções de voto. Walter George de volta então aqui com a gente para analisar esses números, Walter. Claro, o primeiro ponto que chama aí a atenção é essa larga vantagem do ex-deputado federal capitão Wagner, ao mesmo tempo que temos ali um segundo pelotão bastante embolado, ou seja, vai ser a campanha, de fato, a prefeitura que vai fazer essas intenções de voto se modificarem, a gente conseguir aí ter uma visão mais precisa de como é que está a disputa aqui na capital. Mas a preço de hoje, tá complicado tirar essa liderança de capitão Wagner. Agora, no geral, a gente pode dizer que ela confirma aquilo que a gente já tinha, a impressão que a gente já tinha clara, que a gente vai ter uma disputa muito embolada, porque nesse momento nós estamos no começo de campanha, nós estamos, na verdade, numa fase de pré-campanha, né? Mas que havia 4 blocos que se imaginava fortes, que se previa fortes, né? O bloco da prefeitura, o bloco do governo, o capitão Wagner com seu recall e o bolsonarismo através do André Fernandes. Então, é mais ou menos que aparece de surpresa aí nesse levantamento do Datafolha é a força que demonstra nesse momento o Célio Sturdat, né? Força suficiente para que ele entre no jogo de forma diferenciada. O que se diz é que isso pode dar um peso diferente para o PSD discutir. É um partido que está buscando hoje, por exemplo, a vice da candidatura do Evandro Leitão. Então, isso dá um peso diferente para o partido, porque ele tem um cacife, ele tem ali uma possibilidade de uma candidatura competitiva, digamos assim, a preço de hoje, para a prefeitura. Então, mas esse embolado veja, como você disse, o capitão demonstra resiliência, que a gente, o que a gente observa é que essa entrada da candidatura do André Fernandes, ela prejudica, basicamente, ela entra, se tira voto de alguém, é do capitão Wagner, né? Que é dessas candidaturas, é aquela que tinha, possivelmente, é quem amealhava esses votos do bolsonarismo mais puro. Então, e mesmo assim, ele mantém num nível bom. Claro que a gente não pode pegar esse retrato e imaginar que esse é o retrato que você vai ter lá em outubro, no dia da eleição, porque tem muita coisa por acontecer, como você lembrou, tem uma campanha eleitoral que vai ser desenvolvida aí, tem algumas estratégias, por exemplo, essa situação do PSD, como é que vai se definir? O partido vai investir numa candidatura própria, considerando que tem esse nome com esse peso relativo atual, ou vai intensificar essas para uma aliança com o PT, no caso da possibilidade de indicar o vice, ou a vice. Então, ainda há muitas conjecturas possíveis, mas o quadro posto, ele não surpreende, por um lado. Agora, tem esses 2 pontos que é preciso ressaltar. Primeiro, a questão do capitão Wagner, que mantém a sua força, mesmo com essa perda, que de partida, quem tem uma perda mais objetivamente perceptível, que é a saída desse grupo do bolsonarismo, seu arco de apoio, digamos assim, e, de outro lado, a entrada do Célio Sturdat, que se entendia uma aventura um pouco própria, mas quando aparece com esse potencial nesse momento, significa dizer que é uma voz, é um grupo, é uma corrente que precisa talvez ser melhor ouvida nas articulações que se faz nesse momento, para fechar o desenho, né? A gente tem um pré-desenho, daqui a pouco vamos entrar para a fase das convenções, e esse cenário vai se definir com mais clareza, inclusive com relação às alianças, não apenas às candidaturas. Então, eu acho que a gente tem um ponto de partida aí para a gente entender como é que as coisas, como é que as forças devem se movimentar a partir de agora.
Isso aí, é o pontapé inicial da cobertura do Grupo Povo, eleições 2024, essa primeira pesquisa que com certeza começa aí a despertar o interesse da população em relação ao processo eleitoral e, claro, também influenciar aí nas estratégias dos marqueteiros, de todos os grupos políticos que estão aí nessa perspectiva de chegar ao comando da Prefeitura de Fortaleza. Walter George, valeu, brigadão, acordou muito cedo hoje para estar aqui com a gente, né, imagino. Para mim também está sendo complicado, mas a gente se adapta, vai dar tudo certo. Bom dia e até a próxima. Até a próxima. Bom dia. Estamos agora com o editor de opinião do Grupo Povo, Walter George.